Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física na unidade 4. Anteriormente vimos o tema de número 1, que foi flutuação, e agora vamos para o tema de número 2, que é rotação, certo? Observem no slide 2 de vocês. A rotação é um movimento muito presente em nosso cotidiano. Não apenas as rodas nas portas, braços e pernas. Planetas e satélites também realizam movimento de rotação. Neste tema, você vai estudar rotação em inúmeras situações. Porque a maçaneta da porta fica sempre longe das dobradiças, o que aconteceria se a maçaneta fosse colocada no meio da porta ou ainda mais perto da dobradiça? Porque é mais fácil abrir a porta com a maçaneta de cabo do que com a maçaneta redonda. É possível mover uma pedra enorme e pesada fazendo pouca força, certo? Ou seja, pessoal, nesse tema vamos estudar toda a aplicação da rotação, os componentes das forças que estão relacionados com a rotação, e a sua utilidade para a gente, Anteriormente vimos a utilidade da questão da flutuação, da pressão, da densidade e do empuxo. Agora vamos ver a questão da rotação, e suas utilidades. O primeiro exemplo que ele deu aí foi da porta, Ele indagou por que a maçaneta da porta fica longe da dobradiça, Percebam que toda porta, vamos supor que ela esteja fechada dessa forma e abra assim, certo? A dobradiça dela está aqui, Onde é que vai estar a maçaneta? Aqui na ponta, certo? Então, por que a maçaneta está aqui na ponta e não no meio da porta, Ou então mais próximo aqui, certo? Se vocês fizerem um teste rápido, o que é que vai acontecer? Se vocês deixarem a porta aberta aqui um pouco e empurrarem ela aqui pelo meio, vocês vão notar que vocês têm que fazer uma força maior do que se empurrasse ela aqui na ponta, E se vocês empurrassem cada vez mais próximo à dobradiça, ficaria mais difícil abrir a porta. Uma força maior teria que ser aplicada, certo? Por quê? É o que nós vamos ver aqui agora. Momento ou torque de uma força, está no slide número 3. Nossa experiência mostra que, para abrir uma porta, é muito mais fácil aplicar a força longe de seu ponto de apoio, ou seja, longe da dobradiças. Isso ocorre porque o efeito de rotação de uma força depende, além da intensidade da força, da distância em que ela é aplicada em relação ao eixo de rotação. Por isso, é mais fácil soltar um parafuso com uma chave de cabo mais comprido do que uma chave de cabo curto. Ou seja, para a gente abrir uma porta ou girar um parafuso, como vocês podem observar aí no slide de número 3, vamos supor que eu tenha um parafuso aqui, Meu dedo seja um parafuso e eu quero fazer esse giro aqui, Percebam, pessoal, que se eu tiver uma chave menorzinha onde está pegando aqui meu dedo, eu vou aplicar uma força, uma determinada força, X, Se eu pegar essa chave e aumentar ela aqui, eu vou ter que aplicar menos força para fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque eu aumentei a distância, certo? Do ponto de rotação e aonde a força está sendo aplicada, certo? Então, isso é uma das relações do momento, do torque, Essa distância do ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação é o que se chama de braço de rotação da força aplicada. Esse efeito de rotação de uma força é medido por uma grandeza chamada momento ou torque, certo? Ou seja, a questão dessa rotação, fisicamente a gente chama de momento ou torque, que pode ser calculado pela seguinte expressão. Observe aí, M, que é o momento ou torque,
pela força F perpendicular ao braço da força aplicada. Ou seja, pessoal, o torque aqui, ó, como é que calcula o torque, né? Ou então essa força de rotação é força, ou seja, a força que está aplicada perpendicularmente é formando um grau de 90, né? Ou seja, quando eles estiverem assim, paralelo, perpendicular, certo? Então, ele é o que? Quando a força for perpendicular, ou seja, quando ela sempre vai ser aplicada assim, ó, fazendo 90 graus. Como é que vai ser minha fórmula para me calcular meu torque? M, que ele chamou de momento, é igual a força vezes B. Quem é esse B? Pessoal, o B é a distância de onde está acontecendo a rotação até a força. A força não está sendo aplicada aqui na ponta para girar esse parafuso aqui. Então, no caso, quem seria meu B? Seria essa distância aqui, ó, certo? E a minha força é essa que eu estou aplicando de maneira perpendicular, né? Fazendo um ângulo de 90 graus. Então, de modo geral, é isso, né? Para a gente calcular o momento, certo? Vamos agora para a lousa, para a gente melhorar essa ideia da aplicação do torque, do momento. Bem, pessoal, então, continuando, né? Para a gente entender melhor a questão do torque, do momento, né? Que está relacionado com a rotação, né? Com o movimento de rotação. O primeiro exemplo que eu dei, pessoal, foi da porta, né? Porque eu perguntei assim o seguinte: para mim abrir essa porta, é mais fácil se eu aplicar uma força aqui na ponta, vamos supor que é onde ela gira, certo? Vamos supor que ela tá dessa forma e ela gira assim, ó, certo? Para dentro aqui do quadro. Então, eu vou aplicar uma força aqui, né? Empurrando para lá, como se estivesse para dentro do quadro, ó, né? Então, no caso, seria mais fácil eu empurrar aqui nesse ponto ou nesse outro ponto aqui, certo? E por quê, né? Pessoal, ó, seria mais fácil eu empurrar o mais longe possível da minha dobradiça, certo? Por quê? Daqui para cá, ó, tá o meu B, certo? Meu B1, vou chamar de B1. B1. Percebam aqui, ó, que o meu torque ele aumenta quando eu aumento o meu B. É o meu braço de alavanca, né? É só braço, né? Quando eu aumento meu B, ou seja, meu torque aumenta. Meu potencial, que é esse torque, é o potencial de fazer algo girar, né? Meu potencial de fazer essa porta girar aumenta, certo? Porque eu aumentei meu B. E se eu aplicar a mesma força aqui, ó, né? Aliás, se eu diminuir esse braço, que é a distância entre o ponto de rotação até onde está sendo aplicada a força, B2, ó. Percebam aí, ó, que eu diminuí o meu B2. Para que esse torque aconteça, para que eu consiga mover essa porta, né? Aliás, girar essa porta, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a minha força, certo? Uma demonstração básica aqui, né? Vamos supor que para mim abrir essa porta aqui, eu preciso de um torque de 10. Torque de 10. Certo? Esse meu braço aqui, supondo que ele seja 2 metros. Né? Vamos lá. 2 metros. Eu tenho que aplicar uma força de 5 newtons. Pronto. Na primeira situação, pessoal, eu tenho o quê? Que eu vou abrir uma porta. Para abrir essa porta aqui, eu tenho que aplicar um torque de 10 com uma força de 5 newton, certo? Isso, a primeira distância é de 2 metros, ó. O que é que eu tenho que fazer para girar essa mesma porta? Ou seja, tenho que aplicar o mesmo torque, que é de 10, é igual a minha força, eu não sei. E o meu braço, ó, vamos supor, o meu primeiro braço aqui tinha 2 metros, que é essa distância. Eu diminuí essa distância, não foi? Que agora eu estou empurrando a porta aqui, ó. Vamos supor que essa distância B2 seja de 1 metro, diminuir pela metade. O que é que aconteceu com a minha força aqui, para mim ter o mesmo torque? Ela fez o quê? Duplicou, pessoal, ó. Dobrou,
Ou seja, se eu diminuir o meu braço, eu tenho que aplicar uma força maior ainda para mim poder girar a porta, certo? Comparando essas duas equações aqui, ó, para obter o mesmo resultado. Ah, e se eu tivesse outro ponto bem aqui, ó, um ponto B3, né? Aliás, com o braço 3 aqui, ó. Aí sim, minha força teria que ser maior do que a força que eu apliquei em B2, certo? Do mesmo jeito aqui na chave, ó. Vamos supor que eu aplico uma força bem aqui, ó. Como é perpendicular, né, pessoal? Lembre-se que a força sempre é aplicada de modo perpendicular. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, certo? Isso é perpendicular. Vamos lá. Força perpendicular. Então, a minha capacidade de girar esse parafuso aqui, essa porta, o que acontece? Vai depender de quem? Do meu braço. Quem é meu braço? A distância do centro, né, onde está ocorrendo a rotação, meu braço, meu B, vezes essa força aqui, ó. Isso vai dar o quê? O meu momento, certo? Do mesmo jeito para a porta, também vai servir para a chave. Se eu aumentar a chave aqui, ó, vamos supor que eu ponho um ferro aqui e a chave aumente, ó. Certo? O meu braço de direção aqui, ó, vamos supor que aumentou quanto? Meu braço de direção. Na verdade é o meu braço, né? Vamos supor minha alavanca. Então no caso aqui é meu B2. Então, pessoal, quando eu tenho esse meu B2 aqui, o que é que vai acontecer com a minha força? Diminuir, certo? Por quê? Se eu tinha que aplicar uma força de 2 newtons para baixo, agora como eu aumentei, coloquei um cano aqui, né? Aumentei esse meu braço aqui, a minha alavanca, eu vou precisar de menos força para poder girar o parafuso, certo? Como é que eu posso comprovar isso, né? Vamos lá. Vamos supor que nesse caso aqui, eu tinha que ter um torque de 20. Essa minha primeira distância aqui, B, ó, era 2. E a minha força que eu aplicava para baixo aqui, ó, para ter um torque de 20, era, lembrando que a fórmula é essa, viu, pessoal? Era quanto? 10. Ou seja, meu braço aqui, ó, supondo que esse braço aqui tivesse 10 metros, né? E agora eu quero saber quanto de força é que eu tenho que colocar para mover o mesmo parafuso, né? Tinha 20 igual a não sei. A única coisa que eu sei aqui é que eu aumentei a distância, eu dobrei a distância. Coloquei o que? 20. Então, ó, o que é que vai acontecer com a minha força? Eu tenho que aplicar uma força para baixo. Como eu aumentei aqui, ó, a distância do centro de rotação, coloquei um ferro, o que é que vai acontecer? Eu tenho que aplicar uma força menor, de 1. 1 vezes 20, certo? Bem, pessoal, agora vamos resolver um exercício aí do material de vocês, né? Observem aí no slide 4. É muito comum, quando se troca o pneu de um carro e não se consegue desatarrachar a porca com a chave de roda, coloca um cano de ferro nela, como mostra a figura ao lado. Eu acabei de dar um exemplo, né, pessoal, da chave aqui colocando um cano, certo? Quando a gente coloca o cano, aumenta o braço, né? Porque esse recurso funciona permitindo destarrachar as porcas até inseparáveis na roda do automóvel. Ou seja, pessoal, se eu aumento o braço, né, a minha alavanca, né, meu braço, o que é que acontece? A minha força diminuiu, eu não tenho que aplicar a mesma força, certo? Se vocês quiserem notar isso em casa, fazer um experimento em casa bem rápido e simples, só vocês fazerem na porta, né? Tentem empurrar a porta na dobradiça normal com o dedo, depois tentem empurrar a porta no meio, depois tentem empurrar a porta mais próximo da dobradiça. Ó. Vocês vão ver que aqui vocês vão ter que aplicar uma força bem maior do que se estivesse aplicando do outro lado. Por quê? Porque vocês aumentaram, aliás, porque vocês diminuíram o braço, né? Esse B aqui, ó, minha alavanca, né? Como aqui aumentou, então minha força, a força que eu tenho que aplicar, ela é menor, certo? Bem, pessoal, então vamos dar continuidade, né? Vimos
acabamos de ver a questão do momento, né, do torque. Agora vamos ver a questão da alavanca, né? Observem aí no slide de número 5 de vocês. A alavanca é um objeto rígido, geralmente uma barra de madeira ou metal, que pode girar em torno de um ponto de apoio e que amplia o efeito de rotação de uma força, facilitando o deslocamento de objeto. Tesouras, enxadas, alicates, abridores de garrafa, nossos braços, pernas e pés são alguns exemplos de alavancas com os quais estamos em constante interação. Numa alavanca em equilíbrio, conforme a figura acima, o momento, que é o nosso torque, né, gerado pela força aplicada em cada um dos seus lados, tem de ser o mesmo. Então, pode-se escrever na linguagem matemática que F1 vezes B1 é igual a BF2 vezes B2. Bem, pessoal, para a gente entender melhor essa questão das alavancas, né, vamos para a lousa. Bem, pessoal, a questão da alavanca ela é bem semelhante com o que a gente acabou de ver, do torque, certo? Ela se utiliza da mesma ideia. Por exemplo, eu tenho essa madeira aqui, ó, e quero levantar uma pedra que tem bem aqui, por exemplo, um peso bem aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou aplicar uma força aqui, ó, certo? Vou chamar uma força 2, bem aqui. Ou seja, vocês concordam que ele tem um ponto de rotação que está bem aqui, que é onde ele vai girar. Aqui é como se fosse meu braço, pessoal, ó, meu braço, certo? E aqui o outro objeto. A diferença qual é? Que neste caso temos, tanto ele pode fazer uma força aqui, ó, F1, quanto ele pode fazer uma... Aliás, quando ele fizer uma força em F1, ele vai fazer o quê? Levantar o peso aqui, onde está nesse ponto aqui F2. E se ele fizer em F2, ele vai fazer o quê? Levantar o peso que tiver aqui nesse ponto aqui de F1, certo? E aqui nós temos B1, ó, que é o quê? B1 é a distância entre a força que está sendo aplicada e o ponto de rotação. E bem aqui nós temos o nosso B2, ó, que é a mesma coisa, né? A distância do ponto de rotação, né, até onde a força está sendo aplicada. Bem, a ideia da alavanca ela pode ser explicada toda por esse exemplo, pessoal. Vamos supor que esse objeto aqui esteja em equilíbrio, né? No caso aqui, ó, para ele estar em equilíbrio, vocês concordam que o torque aqui, o momento, né, ou a força 1 e a força 2 tem que ser igual? Tem, né, pessoal? Porque se um for maior do que o outro, o que é que vai acontecer? Ou um vai subir, ou o outro vai descer, né? Tem que estar o quê? Em equilíbrio. Aliás, o que tem que ser igual aqui, pessoal, não é nem as forças, não. O que tem que ser igual é o momento, certo? Nós vamos ver isso passo a passo, ó. Então, para estar em equilíbrio, eu posso dizer o quê? Que o meu momento 1 é igual ao meu momento 2. Logo, meu F1 vezes B1 é igual a F2 vezes B2. Certo? E como é que poderia vir cobrando numa prova, né? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho essa alavanca. Aqui eu vou colocar um metro. E bem aqui é uma força 2. Aqui eu vou colocar 50 kg, pessoal. Aqui eu tenho um peso, ó. Vou colocar esse peso aqui, ó. Vou dizer que meu M1 é igual a 50 kg. Certo? E essa minha distância aqui, ó, é igual a 3 metros. O que é que ele pode perguntar aí, ó? Aqui eu sei que eu tenho um objeto de 50 kg e aqui eu quero saber o quê? Que força é que eu tenho que aplicar para levantar esse objeto aqui de 50 kg?
certo? Eu vou ter que fazer uma força de 50 newtons aqui, será? Pessoal, lembrando aqui, ó, aqui se tem um objeto com 50 kg, qual é o peso dele aqui? A única força que está atuando aqui para baixo, empurrando ele para baixo aqui, ó, quem é? A minha força peso, né? Então, quem é a minha força peso aqui no caso? Minha força peso vai ser a minha massa vezes a gravidade. Então, no caso, minha força peso vai ser igual a 50 vezes 10. Minha força peso é igual a 500 newton. Certo? Se a minha força peso aqui é 500 newton, quanto é que eu tenho que aplicar a minha força 2 para erguer, ou então manter em equilíbrio esse peso aqui, ó, de 500 newton? Como é que eu faço isso? O torque aqui desse lado esquerdo tem que ser igual ao torque do lado direito. Então vamos lá. Ó. Se o torque 1 é igual ao torque 2, como é que eu calculo o torque 1? Força 1 vezes D1. Como é que eu calculo o torque 2? Força 2 vezes D2. Então aqui como é que eu faço? Quem é minha força 1? Vou trocar de caneta. Minha força 1 aqui, ó, que é a força peso, é de 500 newton. 500 newton. Vezes, quem é meu B1, pessoal? É a minha distância, né? Meu braço 1 é 1. Quem é meu F2? É o que eu quero saber. Quem é meu B2? É 3, que é essa distância. Então, fica 500 vezes 1 é 500. 3 F2. Se está multiplicando, pessoal, vai para o outro lado como? Dividindo, né? Então, fica 500 dividido por 3, ó. F2, certo? Então, vamos lá. 500 dividido por 3. Aqui vai ser igual a 1, vai dar 3, vai menos, né? 2, desço 0. 3 vezes 6 dá 18. Sobra 2, vai 0, dá 6. Então vai dar 166, aproximadamente. F2 vai ser igual a 166. Aproximadamente. Certo? Ou seja, aqui, ó, não necessariamente as forças têm que ser igual para manter o equilíbrio, ó, certo? Vai depender de quem? Do meu braço, ó, né? Da minha alavanca, ó. Vai depender disso. Como essa alavanca aqui é maior, né? Então o que acontece? Eu abaixo de aplicar uma força menor aqui. Se aqui, ó, é 166 newton, né? É como se eu tivesse um peso aqui de 16 quilos, segura um peso de 50 quilos, né? Ou, aliás, para arredondar melhor, né? 16,6 quilos. Ou seja, 17 quilos desse lado consegue segurar, manter em equilíbrio um peso de 50 quilos desse outro lado aqui, ó, certo? Isso é para mostrar a importância da alavanca para vocês, né? Outra coisa importante, no caso, aqui eu disse para manter em equilíbrio. E se fosse para levantar, vamos supor que essa mesma situação aqui, só que agora vai estar assim, ó. Uma pedra vai estar aqui e uma pessoa vai aplicar uma força aqui, ó, de modo perpendicular, formando 90 graus, para levantar essa pedra. Isso com os mesmos valores. Aqui é 1, aqui é 3, e agora? Bem, pessoal, para ele fazer isso, ele tem que aplicar uma força um pouco superior a 166 newton. No caso aqui, ele aplicou 166 newton para manter o equilíbrio, mas se ele quiser levantar, abaixo ele aplicar uma força um pouco maior do que 166 newton, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos ver agora o outro exemplo, né? Utilizando esse princípio, é possível levantar uma pedra pesada. Suponha que a pedra tem uma massa de 500 kg. Isso vai ser parecido com esse exemplo que eu fiz. Mas vamos lá. Mas vamos lá. 500
massa 1 é igual a 500. Vamos fazer esse exemplo aqui, certo, pessoal? 500 quilograma. Então, apagar aqui. 500 quilogramas, certo? E, ou seja, seu peso é de 5.000 newtons. Ah, pessoal, ele já deu o peso, ó. Lembrando que massa é diferente de peso. Toda vida, quando ele der a massa, vocês têm que fazer o que? Achar o peso. Ah, eu não sei fazer isso, como é que eu faço? Só é multiplicar por 10, certo? No caso, ele já deu, que o peso é igual a 5.000 newtons, né? Porque ele multiplicou por 10 o 500. Vamos lá, ó. Se o braço da força peso, se o braço da força peso da pedra for de 30 centímetros e o braço da força de ação que é feita para mover a pedra for de 1,5 metros. Opa, 30 centímetros, meu B1 aqui, ó. Ah, quanto é o meu B1? B1 é a distância entre a pedra e o ponto, né? E o ponto de alavanca, o meu ponto fixo aqui, o ponto de rotação. É quanto essa distância? B1, 30 centímetros. E quem é o meu B2? Meu B2 aí, ele falou que seria 1,5 metros. Opa, pessoal, centímetros e metros. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tenho que fazer o quê? Transformar centímetros em metros. Como é que eu faço isso? Voltando duas casas. No caso, quem não viu anteriormente, né, só é olhar aulas passadas que eu expliquei direitinho essa questão de transformação de centímetro para metro. No caso de centímetro para metro, só é dividir por 100 ou voltar duas casas, ó. Uma, duas, que vai dar o quê? 0,3 metros. E o que é que ele está perguntando? Será aplicada uma força de apenas 1.000 newtons, certo? Ou seja, uma força aqui, ó, vamos chamar essa força 2 aqui, tá um F2 aqui, ó, de 1.000 newtons, equivale ao peso de uma massa de 100 kg, certo? Então, pessoal, ó, se desse lado aqui ele aplicou 100 newtons e aqui tem 500 kg, né? Ele vai conseguir levantar a pedra ou não, aplicando 100 newtons? Não sei. Vamos ver. Eu sei que M1, que é o torque 1, tem que ser igual ao quê? M2, é a mesma coisa daqui, pessoal. A diferença é que um está no chão e o outro não, né? Então vamos lá. M1 é igual a M2. Quem é meu M1? É força 1, B1. Quem é meu M2? Força 2, B2. Quem é minha força 1? 500. 500. Aliás, 5.000, né? 5.000 vezes. Quem é meu B1? 0,3. Quem é minha força 2, pessoal? Minha força 2 é 1.000 newtons. Ele quer saber se essa força vai levantar ou não o peso, né? Então, vou deixar F2, que eu não sei. B2 é 1,5. 5.000 vezes 0,3, pessoal, é a mesma coisa aqui, 500 vezes 3. Por quê? Aqui, pessoal, aqui é como se fosse 5 vezes 1.000, certo? Se eu tivesse 1.000 multiplicado por 0,3, ou então 10 vezes 0,3 é igual a 3. Em outra aula eu expliquei isso aqui passo a passo, certo? Resumindo, F2 vezes 1,5. 3 vezes 500, para simplificar, eu multiplico 3 vezes 5, que dá 15, e acrescento os zeros. Fica F2 vezes 1,5. Se está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, F2 vai ficar igual a 1.500 dividido por 1,5. Lembrando, né, pessoal? Multiplicando por cima, aliás, multiplicando no numerador por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Para mim poder tirar a vírgula aqui embaixo, pessoal. Então, ó,
vou multiplicando ele aqui por 10 em cima e embaixo. Vai ficar quanto? 1.500 vezes 10 vai dar 15.000. E embaixo vai ficar 15. Ou seja, 15.000 dividido por 15 dá 1.000 para cada. Como é que eu sei disso? 15 dividido por 15, 1. Acrescentei só os zeros. Dá 1.000 newtons. Ou seja, para ele manter o equilíbrio, daria o quê? 1.000 newtons. Certo? Para ele poder o quê? Levantar essa pedra aqui, ó. Certo? Na iminência de levantar aí a pedra. Que deixaria eles em equilíbrio. Certo? Isso aqui é só para demonstrar a vocês é o mesmo exemplo que eu acabei de fazer. Certo? Anteriormente. Tranquilo? Então, pessoal, resumindo, torque M1, como é que a gente calcula o torque? M igual a força vezes o meu B. Quem é esse meu B? É meu braço, né? Que é a distância entre o ponto onde está sendo aplicada a força e o ponto de rotação. E quando eu falo de alavanca, simplesmente eu vou ter o quê? 2 torques. Como é que eu resolvo essa questão? M1 é igual a M2, igual os dois, certo? E faço esse passo a passo como eu acabei de fazer para vocês. Tranquilo? Bem, pessoal, o material de vocês trouxe o seguinte exercício. Está aí no slide de número 6. A figura ao lado mostra um alicate de corte de braços grandes, utilizado para cortar peças mais duras e resistentes, como grades e correntes metálicas. Qual é a vantagem de ele ser os braços bem maiores que as pontas das ferramentas? Bem, pessoal, ele acabou de dizer, né? Se o braço é bem maior, minha força que eu vou aplicar é menor. No caso dele aí, desse alicate, né, da imagem, como é ele? Ele tem um parafuso bem aqui, ó, uma ponta aqui, né, e uma alavanca bem aqui, ó. Ao invés, a gente viu o exemplo como uma força aplicada para baixo. Só que nesse caso aqui, pessoal, a força vai ser aplicada como? Para cima, né? E o alicate vai fazer o quê? Fechar. Essa parte vai o quê? Para baixo. No exemplo, utilizando o exemplo desse alicate aí, certo? Ou seja, quanto maior for o meu braço, maior é o quê? Maior é minha força aplicada para esse lado, né? Ou seja, quanto maior for esse meu braço aqui, ó, com mais facilidade eu vou apertar, né? Eu vou cortar, nesse caso, o objeto que tiver. Como esse alicate, ele funciona assim, né, pessoal? Abrindo ele, ou seja, quando eu abro ele aqui, as pontas fazem isso, né? Ou seja, mas é como se tivesse um parafuso bem aqui, ó, e continuasse sendo o quê? Uma alavanca, ó. Não deixou de ser uma alavanca, ó. Percebam? Juntou, né? Ó, abriu o alicate, o que é que as pontas fazem? Encostam na outra, cortam, né? Ó. Certo? Bem tranquilo, né?